Olá, gente! Quanto tempo! Sejam todos muito bem-vindos. Esperar aqui a Maria Cecília, mandar aqui o convite para a gente poder começar esse chá tão gostoso. Faz tempo que eu não passo por aqui. Ah, ela chegou. Só mando o convitinho. Oh, Olá, minha querida! Tô tão feliz! Seja bem-vinda! igualmente, igualmente. Puxa vida, que coisa boa. E Né? eu trouxe um chá mesmo pra cá, arrumei Ó, eu tudo pra também fazer trouxe, ó. Tô com chazinho de hortelã aqui hoje. o meu também, Guria. É? Eu amo chá de hortelã. Aí eu, logo depois do almoço, eu já fiz. Aí tinha reunião direto, aí eu digo, eu vou deixar pronto, porque eu vou tomar chá, né? Ai, que linda! Tá vendo? Até nisso a gente tá em sintonia. Então, amada, Que seja doido, né? bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. O Chá com a Lua eu comecei no início da quarentena, sempre com o objetivo de trazer realmente falas de pessoas também que trouxessem, né, as suas ferramentas de trabalho, né, as suas potências, e como essas ferramentas, né, podem nos auxiliar tanto no processo de quarentena, mas para a vida, né? E eu achei bem engraçado, Maria Cecília, porque eu me dei conta, eu não tinha me atinado que essa semana é o Dia dos Namorados. E aí, Tu vê como são as coisas, né? Tu tá me ouvindo bem ou tu quer que eu tenha fones? oi, não, tá tudo tranquilo, indo otimamente Tá. bem. E eu não tinha me atentado a isso, porque já era um tema que eu queria falar, mas eu falei, não, eu quero encontrar uma mulher, né, preta, consteladora, para que a gente pudesse realmente trocar. Então, o espaço hoje é todo seu mesmo, então, assim, sinta-se à vontade, a proposta é para a gente realmente fazer essa troca, né, e trazer para essas pessoas, e eu vejo, assim, né, se fala tanto do dia dos namorados, de ter um relacionamento, as pessoas, né, muito, às vezes, na angústia, ou no anseio de querer viver uma relação a qualquer preço, né? De qualquer forma, de muitas vezes eu quero me apaixonar, eu quero, né? E nada contra isso, mas o quanto é sábio a gente saber que tudo na nossa vida é regido, né? Por um movimento de equilíbrio também. E quanto mais a gente se reger por esse equilíbrio, quão mais as relações elas deixam de ser só desastrosas, né? Mas elas vêm para um lugar potente, né? Porque eu digo que os relacionamentos são a grande universidade que a gente tem na vida, né? Então, se a gente pode ter lugar mais esse lugar mais equilibrado, ele sai muito mais potente. Então, meu bem, a fala é toda sua, a gente vai trocando, então se apresente e traga aí toda essa sabedoria maravilhosa que você tem. Tá caindo maior temporal aqui na minha cidade, mas eu acho que a gente vai conseguir começar e terminar. Vai. Lua, tu falou uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas estão, digamos, muitas pessoas estão na ansiedade, quer um relacionamento a qualquer custo. Já tá aí a primeira falha, né? Porque eu tô vibrando na carência. Eu tô vibrando na carência e eu tô vibrando na falta. Então, aí, quanto mais eu quero, eu estou dizendo para a vida que eu não tenho. Então, quer dizer que eu fico mantendo aquele estado. Fora isso também, eu, quando eu estou emanando toda essa carência, eu vou trazer uma pessoa tão carente quanto eu. Porque semelhante atrai semelhante, né? E aí que às vezes a gente não entende por que a gente está sempre vivendo mais do mesmo, né? A gente mesmo está criando essa realidade porque a gente mantém a vida no fora e não vai para dentro de casa, né? Fazer um concerto aqui dentro
E também de entender, né, que a gente, enquanto adultos, ainda nós fazemos até que a gente trabalhe, as nossas reações emocionais são infantis. Então, quando eu venho, e a gente normalmente caminha um bom tempo sem se conhecer, né? Eu venho achando que eu estou lidando e entro e saio de relacionamento uma pessoa adulta. Na verdade, emocionalmente, os teus registros são infantis. Até que tu pare, faça um processo de autoconhecimento, que tu comece a fazer perguntas e que a dor seja muito grande, tu não vai olhar para isso. Nem sabe, tu não quer nem saber que tem lei de equilíbrio. Na verdade, a única lei do equilíbrio é que tu entender. Eu quero. Eu quero alguém que... Exato. Já começa aí que tu ignora as 3 leis simples e básicas da vida, né? Sim. Que é o que que é a lei do equilíbrio, que é a lei da hierarquia e que é a lei do pertencimento. Não necessariamente nessa ordem, mas são as 3 que regem os nossos sistemas e as nossas vidas. E o que a gente faz quando se apaixona, né? Normalmente a gente quer e se apaixona por quem cuida da gente. Porque tu está num pico tão grande de carência, a pessoa cuida de mim. E o que acontece nesse cuida de mim? O outro está tão carente quanto tu. E aí ele vai dar. E é muito interessante isso que você está falando do cuida de mim, porque eu acordei com essa palavra na cabeça. Eu falei, nossa, como nas relações as pessoas querem que a gente cuide, ou eu quero ser cuidada, ou que o outro... eu vou cuidar do outro. É. Os dois estão, a gente diz doente, né? Mas os dois estão realmente capengas emocionalmente. Sim. Por quê? Depois de adulto, quando a gente entende, quem cuida do adulto, quem cuida da sua criança anterior, sou eu mesmo. Sim. Eu aprendo a ver onde é que eu tô carente, eu não vou pegar assim o pacote, eu tô carente e vou sufocar o outro. O outro tem que me dar atenção, o outro tem que me dar presente, senão eu não me sinto amada. E o outro fica fazendo. Ou eu, por uma questão, né, de eu querer ser vista, de ser amada, de ser aceita, reconhecida, eu começo a dar. Começo a dar sem respeitar a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Porque eu não posso, né, nesse meu dar, isso depois que a gente está consciente, no meu excesso, eu estou invadindo o outro. Eu estou tirando a dignidade do outro também e já desequilibrei tudo. Por quê? A tendência é que daqui a pouco tu vai cobrar tudo que tu está dando. E tu nunca parou para pensar se a outra pessoa conseguiria te dar no mesmo equilíbrio. Tu deu. E eu sei de experiência própria que às vezes tu faz mundos e depois o que a gente chama, o que a gente diz, né? Jogo pro outro o meu excesso, como tu é ingrato. Né? É isso que nunca viveu isso. Não é mesmo? Como tu é ingrato. Não, quem nunca disse isso, vamos sair do planeta, né? E a gente olha o que eu fiz, e aí a gente começa a listar. E isso, né, dentro do nosso, você começa a listar tudo que tu fez. Aí tu olha tudo que tu fez e o outro fez lá um tiquinho de nada. E o que tu joga, né? Eu faço de tudo pelas pessoas, faço de tudo um pouco. Não, é de tudo mais um pouco. Até já me esqueci a frase que dizia, mas eu faço de tudo mais um pouco. E o que eu recebo? No Natal, eu vou lá, gasto 3 mil reais em presentes, porque na verdade eu preciso me mostrar, né? Eu preciso me afirmar de que eu tenho, e muitas vezes isso também não é indireto. Eu nesse dar em excesso é uma maneira de eu manter as pessoas cativas comigo para eu ser visto, né? Como um salvador da pátria. Que a gente já entra aí no triângulo dramático. Mas não vamos falar de triângulo dramático, vamos falar da lei. Olha, eu acho que essa live vai nos render muitas outras, porque tem um lugar que eu falo que é muito da mulher salvadora, né? Daqui é a salvadora. Ou tu é a vítima, ou tu é o algoz, ou tu é o salvador. E quando tu tá dentro do triângulo dramático, tu perde a visão. Sim. Né? Sim. Mas aí, falando do equilíbrio. E principalmente esse excesso, ele demonstra que tu tem que fazer um olhar para dentro. Só que normalmente, que nem eu já tinha falado, a gente só fica mandando. Só fica mandando. E reclamando. E achando que as pessoas... Eu concordo, né? Tem uma colega que colocou, quem nunca? Todas nós
Mas aí é que eu digo, no momento em que a gente está num estado de consciência, aquém que nós estamos hoje. No momento em que eu já fiz, eu já reconheci e já comecei a me olhar. No momento em que eu já ouvi em algum outro momento que existe uma lei que rege a vida, que me diz que eu tenho que ter um equilíbrio entre dar e receber. Aí no momento em que eu tive o primeiro contato com isso, eu preciso começar a ver aonde e com quem eu estou fazendo isso, né? E o que eu ganho quando eu estou nesse excesso. Porque o ganho é meu. Eu tenho um ganho indireto. E aí eu tenho que me corrigir, porque já que eu sei que quando eu dou em excesso, sem perguntar se o outro quer ajuda, se o outro quer tudo aquilo que eu estou dando, eu estou infringindo a dignidade do outro. E também a escolha. Eu preciso parar. Não é o outro que vai parar. E aí, quando vier, eu consciente disso, eu vou pensar, eu estou realmente ajudando, ou eu, nesse movimento, porque eu estou acostumada a fazer, eu estou perpetuando um ganho direto, eu estou perpetuando uma amarra na vida dessa pessoa e uma codependência e dependência. Eu preciso parar quando eu digo que eu comecei a me conhecer, né? E aí eu paro assim e vou olhar, opa, quando eu começo a fazer isso, o que eu estou querendo? Estou querendo ser vista? Por que eu preciso ser vista? Por que a minha criança quer ser vista através disso? Por que a minha criança quer ser amada através disso? E aí eu tenho que voltar para dentro de casa e olhar, ouvir o que essa minha criança tá pedindo e eu tenho que dar para ela. Sim. Se é atenção. Eu achei muito legal na sua fala, quando você falou, né, que nós vivemos várias relações. E tá chiando aí? Não. Não? Que tá chiando? Eu aqui. Ver se parou, porque eu tava com uma frestinha da janela aberta. Ah, tá. E tá. Eu falei, tá chiando. Estranho, que coisa. É igual a sua fala, assim. Eu digo que somos adultos vivendo a partir de emoções infantis, né? E realmente é isso que é importante a gente frisar. Não estou falando que não é gostoso se apaixonar, que não, Deus não tem que viver né, os amores, enfim. Mas é talvez viver num lugar de mais consciência, né? E eu acredito que a visão das constelações, e principalmente a lei do equilíbrio, que rege muito essas relações, o quanto ela traz maturidade e consciência. Mas principalmente não só, né, Maria Cecília, uma coisa que é muito importante que eu gosto de trazer, não só em relação ao outro, em relação a mim, principalmente. Como eu me coloco nas relações. Porque quando a gente pensa em equilíbrio, eu não estou pensando só numa relação. Aqui a gente está tendo esse viés amoroso, mas ela serve para tudo, né? Eu gosto de pensar na lei dentro de mim. Né? Como que eu sou em dar e como que eu sou em receber? Como que essas energias se movimentam dentro de mim, né? Porque tem gente que tem dificuldade de... É muito fácil dar, mas tem dificuldade em receber. Já criou um desequilíbrio. Né? E quem dá demais, né, se acha no direito, que a gente falou, se acha no direito de cobrar. E isso é muito importante. Isso não é, tu falou, não é só nas relações nas relações amorosas. Isso é no trabalho, é nas amizades, em qualquer relacionamento que a gente tenha. Uhum. Em qualquer relacionamento que nós estejamos vivendo. E quando a gente descobre que existem essas leis e a gente começa a trazer, fazer assim, né? Então, vou botar, acho que eu acho que é a vou minha voz. Eu acho que é a minha. É a minha voz. Deixa eu botar os fones, que aí eu... É a minha. Deixa eu falar. Não, agora passou. Tá ainda dando? É. Estranho. É a Ju. A Juliana nos acompanhando. Agora sim passou. Acabou o eco. Sabe-se lá, tem horas que tem essas coisas. Eu vou te dizer que aqui tá chovendo pra caramba e a gente tá com muita sorte de... Não, mas quando a lua fala ou quando eu falo, que eu ponho os fones.
Tá, vamos lá, daqui a Ó, pouco vai a gente falando fala que eu vou alguma atrás coisa. do meu fone e a gente vai falando. Eu acho que eu vou botar o fone também, vou mudar a posição aqui do celular e eu acho que a gente reduz bastante o eco. Peraí, vamos ajeitar isso aí, não tem problema. Pronto. Vamos resolver a nossa vida. E agora vamos ver como é que funcionou. Melhorou pelo Oi, menos a melhorou? minha. O meu melhorou. Ah, até eu me ouvindo ficou melhor, vamos ver se o pessoal. Sim, Mas vamos continuar. Então, o que a gente vamos. estava falando? Esse equilíbrio, ele tem que existir em todas as nossas relações, né? Porque seja no Sim, trabalho, seja com os amigos, enfim. E quando a gente está consciente, né, que a gente, até que se nós usávamos isso como um recurso, né, de autoafirmação, tu começa a te observar. Quando as coisas acontecem, quando tu tá querendo fazer o mesmo movimento e a gente pensar assim, né? Eu vou fazer isso, e acontece muito com casal, agora me ocorreu. Pulei já lá pro outro lado. Com casal. Porque eu fazia muito isso. Tu tá em casa, né? E aí tu vai lá, abraça tudo e dá casa mais um pouco para fazer. E normalmente a mulher, a gente não pede ajuda. Aí o que a gente né? começa? A gente faz, limpa a casa do forro até o rodapé, faz. Daqui a pouco a gente grita lá no meio do pátio, né? Quando tá Não exausta, me né? ajuda em nada. Ninguém me ajuda, eu faço tudo nessa casa. E uma vez eu fiz isso. E meu filho é ótimo, né? E tô lá fazendo. E meu filho chegou, parou assim, ele é muito calmo. Ele disse assim, mãe, mas tu não pede ajuda. Tu tá fazendo assim porque tu quer. Eu já te disse para me pedir. Eu gravo a cena até hoje dele falando isso, né? E depois que ele falou isso, eu comecei a me observar. Eu comecei a me observar e ver como eu não recebia. Sim. Porque às vezes ele dizia assim, mãe, vou te ajudar. Eu dizia, não, deixa que eu faço. Tipo, eu posso, né? E eu comecei a observar isso, o quanto eu não aceitava ajuda, o quanto eu achava que eu não precisava aceitar ajuda. Eu podia dar, tá? Para o mundo, dar assim aos baldes. Mas era muito difícil para mim aceitar um elogio, Sim. né? E aí tu vai juntando isso, porque a gente pega tudo, se a gente botar só na caixinha dos relacionamentos, fica fácil de dizer, né? Mas quando a gente Sim. começa a olhar que isso talvez seja um padrão emocional da gente, e aí nós começamos a olhar que então quer dizer que eu não estou aberta. Eu não estou aberta para a vida, para as coisas que acontecem. Eu não estou aberta até para ser presenteada. Aí tu vai dizer que é capaz a pessoa que dá, ela se queixar às vezes assim, ninguém me dá presente nenhum, vivo dando e ninguém me dá nada. Porque talvez tenha duas situações, né? Quando a pessoa vai te dar tudo que não precisa, e aí tu tá mandando isso para a vida, ou quando a pessoa te dá, tu faz aquela cara meia boca, porque tu deu uma coisa muito super, ultra, né? E a pessoa deu aquilo que ela podia, que estava no alcance dela, e chega uma hora que tu não recebe mais nada. E nunca tá fora. Sempre tá com a gente. De trazer essa autorresponsabilidade, né? Deixa eu olhar o que eu criei, porque é a gente que cria a realidade que a gente vive, e como que eu Sim. vou fazer para mudar isso? Né? Onde que eu vou encontrar respostas, meios que eu possa mudar isso e reequilibrar a minha vida, né? E isso é É mais ou tão menos isso. isso é tão sério, né? Quando você fala assim, você estava falando da história né, da sua vivência com o seu filho e o quanto isso é um padrão que a gente traz ancestral, né? De muitas vezes mulheres que tomaram a frente, que tiveram que assumir famílias, ou homens também, né? Vamos trazer os dois polos, e que não sabem esse lugar de. Eles não têm. É como se eles não tivessem, a gente não tivesse uma permissão, né? A gente não se desse essa Uhum. permissão de, é, de receber do outro, até porque aqui a gente vai entrar num outro espaço, é um lugar de também um espaço de vulnerabilidade, né, Cecília, de me colocar vulnerável. Mas olha como isso é importante, como isso é legal que você trouxe, que me veio uma frase assim, eu falei, nossa, e ainda a gente está agindo com um padrão infantil. Ai, mas ela é uma mulher bem resolvida, ela faz, acontece, né? Ela tá fazendo tudo sozinha, mas o quanto ela ainda está, né? Estamos ainda
quando tá nesse padrão, conectados com a família e eu não cresci. É isso que é importante trazer, Uhum. porque às vezes não são ações, às vezes as pessoas confundem, mas é porque eu sou um adulto e tenho atitudes infantis, eu tenho que agir igual uma criança? Não. Não necessariamente no sentido, como eu falo assim, porque às vezes eu espero coisas muito, atitudes de criança mesmo, infantilizadas, vamos dizer assim. Não, a leitura que tu faz é a leitura. Por É quê? exatamente. Por exemplo, aí eu preciso, eu trabalho com a terapia sistêmica, com Uhum, todo o conceito, com todas as leis que o Bert Hellinger criou e trouxe. Mas eu não sou consteladora. uhum, Eu constelo durante o uhum. atendimento, exatamente para ressignificar Sim, essa historinha que a pessoa continua contando para ela. sim. Então, todo o saber que eu tenho e usar, eu ainda não faço constelação, porque eu não fiz a formação de consteladora, mas na Uhum. terapia sistêmica, a gente usa as leis para reorganizar o sistema da pessoa. E a gente Legal. entende que tudo é em função do sistema. E aí, como Uhum. tu falou, né? Quer dizer que quando eu tenho as minhas reações, eu estou reagindo como criança, as tuas emoções estão com um registro infantil, com um padrão infantil. E aí, quando tu vais olhar para isso e dizer, né, puxa, deixa eu olhar para isso, para que eu consiga trazer um outro significado num recurso adulto, aí Sim, tu começa a conversar diferente. Aí, mas tem sim. pessoas que quando tu dá um atendimento na terapia sistêmica, que tu mostra para ela onde foi o aprendizado daquele comportamento, daquela reação, né, que hoje é um adulto numa emoção infantil, tem duas alternativas. Tem as pessoas que entendem, pegam aquilo e transformam a vida delas a partir daquele ponto, e tem Uhum. aqueles que, por terem um ganho indireto em se manter nessa. Eu posso até compreender, mas o ganho que eu tenho é tão grande que eu tomei a consciência, mas eu vou perpetuar o comportamento porque é muito benéfico para mim. Sim, Entende? Então, isso a gente tem que estar preparado para os dois. Tem gente que vai fazer na primeira, vira a chave e vai embora, nunca mais tu vê. sim, Tem aqueles que aos poucos, né? Tu vai descamando a cebolinha, vai até chegar ao ponto que às vezes tu tira uma sim, coisa, desnuda uma, aparece, a pessoa trabalha e vai em frente, não tem problema nenhum, tá tudo certo. E tem o terceiro que a gente falou, que sim, ele está consciente, ele entendeu, mas eu ganho tanto ficando nesse estado aqui, eu prefiro fazer de conta que eu não sei. é. E a gente trata isso como tudo bem, né? Cada um faz suas escolhas, ou até o dia que a dor seja tão grande, né? Sim, E sim. que aí tu vai estar preparado para fazer uso daquele aprendizado. Eu acho tremenda a constelação. Eu, particularmente, eu já constelei para Uhum, a minha vida com outros uhum, colegas. Dentro da terapia sistêmica, a gente trabalha, né, com esses conceitos e faz os arranjos sistêmicos. Tem uhum. emaranhado, a gente tira. A gente realmente coloca as coisas no seu devido lugar. Legal. E a partir dessa posição, que é como se tu fosse fazer um olhar de cima para a tua vida, né? Uhum. Porque quando a gente está no meio tá no meio da floresta, parece que não tem saída. Então, no processo de terapia sistêmica, é como se tu pinçasse a pessoa e mostrasse para ela de um outro ângulo aquilo que ela estava carregando como um grande problema. Por exemplo, Sim, ainda falando da lei do equilíbrio. Normalmente a gente encontra filhos e filhas querendo e achando que os pais não deram o suficiente. E aí, uhum. quando tu faz o realinhamento, a primeira coisa que tu faz é dizer assim, eles já te deram o principal, que era a vida. E muitas vezes a gente diz que não teve de pai e mãe aquilo que na nossa percepção não foi suficiente. Mas aí também está a lei do equilíbrio, eles deram aquilo que eles tinham e o melhor que eles tinham. E ninguém dá aquilo que não tem, Sim, né? E aí a gente sai pela vida cobrando que meu pai isso, minha mãe aquele outro, e aí às vezes, e 99% das vezes os pais não fazem isso para ferrar com a vida dos filhos. Eles nem sabem o que estão fazendo, eles estão, no parecer deles, estão fazendo o melhor. Mas a sim. gente se coloca no direito de cobrar. E aí o que essas pessoas que cobram, que não respeitam não estão respeitando as três leis, né? A lei do equilíbrio, não estão Abriu. respeitando a da hierarquia e nem do pertencimento. O que Sim. acontece com as pessoas?
Se nega o pai, tu vai notar grandes problemas nos relacionamentos e também na vida profissional. E se nega a mãe, o dinheiro está escasso, porque é no feminino que está a multiplicação, que está o Sim, gerar, né, a prosperidade. E se nega os dois, é aquele que está totalmente paralisado da vida. Né? sim, sim. E isso é muito bacana, né? Porque você tem essa vivência, né, da terapia e você faz acompanhamentos, né? Eu, como consteladora, e eu trabalho essas técnicas não só nessa questão da constelação mesmo, mas em práticas para a gente perceber como que essas energias, né, elas realmente estão no nosso corpo, o quanto que a gente Uhum. permite, o quanto que a gente realmente permite, né? Porque o que eu mais, assim, e isso é legal a gente trazer essa vivência, né? Um pouquinho de consultório, né, de tempo de caminhada, o quanto, no meu caso, a maioria que eu trabalho com um público feminino muito grande, e o quanto estar nesse lugar do desequilíbrio, né, Maria Cecília, traz um lugar de muita exaustão. E eu vejo mulheres muito exaustas, muito Uhum. cansadas, muito não dando conta mais desse lugar. Mas, ao mesmo tempo, começa literalmente é um vício de comportamento também, A né? gente repete por amor, né? Exato. E é o que eu digo. E a gente trabalha essa honra de um lugar muito. Porque honrar não é pela dor, né? É pelo amor, pela alegria, pela felicidade. E aí sim a gente está Uhum. honrando. E eu costumo dizer muito isso, né, para os meus clientes, que eu falo assim: você vai honrar todo o seu sistema quando você se permitir realmente ser feliz e quebrar, inclusive, com esse padrão, né? Porque às vezes, né, Uhum. a gente Exatamente. Alguém tem que te dizer o sim, né? exatamente, porque esse sim para você é um sim também para o sistema. É um sim Exatamente. A desse cura do sistema, sistema. porque esse sistema ele precisa relaxar, né? Assim, Exatamente. alguém tem que vir e falar, epa, não, calma, né? É por isso que eu digo que a maior cura, né? Eu gosto muito e eu gostei muito quando, né, no nosso workshop, né, que você falou, principalmente, né, da ancestralidade, eu trabalho muito isso com ancestralidade e a maior cura que a gente pode trazer para nossa ancestralidade é o nosso amor e nosso autocuidado, né? A nossa E autoconsciência. fazer diferente, né? Fazer diferente. Porque aí Não eu é vou. fazer ao contrário. Não, Isso é é legal, né? É diferente. fazer diferente. Porque aí, senão, eu sigo a má consciência, né? Que é o que eu digo que é o rebelde que acaba fazendo a mesma coisa. Ele acaba fazendo a É, mesma coisa. eu gosto de dar da analogia assim. Ai, o que a gente normalmente diz? Ah, meu pai e minha mãe me criaram desse jeito, não gostei, eu vou fazer o contrário com os meus filhos. Só que o contrário é a mesma coisa, ou na falta ou no excesso. Mas tu não tá fazendo diferente. Eu acho barato isso. Eu digo, cara, não é que é mesmo. A gente diz, e eu dizia, porque essa coisa de eu não deixar meu filho ajudar, porque a minha mãe, a gente, sábado, antes de brincar, a minha mãe fazia a gente ajudar ela a limpar a casa. Sim. Depois a gente podia brincar. Aí, Maria Cecília, achando que estava no suprassumo da Coca-Cola, né? Se não vou fazer isso com meu filho vai ser criança, meu filho não vai estar fazendo isso. E foi um dia o César mesmo que me trouxe a consciência, mãe, tu não pede ajuda. Sim. E aí ele vem sempre, agora ele não faz mais, mas ele sempre me traz assim, ele só para e me olha, sabe? Na hora vem, ele só para e me olha Opa! assim. Por quê? Com isso, eu também criei para ele, aí eu comecei a fazer diferente. Porque ele também começou a se tornar aberto para dar e receber as coisas, sem peso. Né? E a Sim. gente, às vezes, como a gente estava dizendo, né, a gente perpetua porque foi o nosso aprendizado, e porque a gente repete por amor, um amor infantil, e sempre entenda assim, não é um infantil de bobo. A É, gente, exatamente, a gente está honrando porque a gente ama tanto aquilo ali, que para nós fazer algo que não esteja enquadrado dentro daquele sistema da minha vivência é um desrespeito. Aí, por amor, eu perpetuo. Aí, quando a gente, desculpe, que a gente encontra uma técnica maravilhosa, como é
seja a terapia sistêmica ou a constelação familiar que te abre o entendimento, tu diz assim, gente, dá para fazer diferente, dá para fazer de outra forma. E aí tu começa a curar o teu Sim. sistema e a tua descendência, né? E eu acho isso, eu sou suspeita, sabe? Porque eu já, particularmente, eu já, assim, por coisas pontuais, eu já constelei 3 vezes. E sempre que eu constelei a visão, eu tinha uma dor muito grande. Mas quando eu vi na constelação formado, aquilo assim fosse um alívio, porque tinha tanto amor envolvido, apesar de quando tu conta a história, tu sempre conta pelo lado cabeludo e, Claro, você tá né? contando do seu lado. E a constelação vai lá e pega toda, aí tu vai contando Sim. a historinha, vai botando ali as peças, ou não sei se tu faz com boneco, seja com pedras, a constelação em si, tu vai montando e vai achando que tu tá, né? Não, tô montando a minha versão e a minha versão é a verdadeira. Quando vai se montando o sistema, vai caindo uma por uma das tuas balelas, né? E aí tu vai tendo contato com o verdadeiro amor, porque todo o sistema é regido por amor, né? Sim, exato. E é muito legal isso que você está trazendo, porque, né, eu já trabalho com constelação aí há alguns anos, e a partir da constelação eu criei outros sistemas de trabalho também. Então, Imagina. e isso para mim é muito fantástico, porque quando a gente entende a vida por um sistema e por essa lei, eu digo que a lei do equilíbrio foi realmente um. Todas as leis elas têm a sua importância e o seu lugar, mas eu vejo que a lei do equilíbrio traz um lugar também, Maria Cecília, de muita, como eu posso dizer, de muita humanidade, sabe? De muita consciência mesmo. E a gente passa a entender que, cara, eu não posso cobrar dos meus pais, ou inclusive do meu parceiro, ou dos meus parceiros profissionais, ou dos meus filhos, aquilo que não foi dado, ou aquilo que o outro não tem para dar. Ai, mas é tão simples. Mas quando você internaliza isso, eu falo que cada dia é uma bigorna que cai na cabeça, né? Porque não é uma ficha, é uma bigorna, né? Porque fala assim, gente, é isso? É isso E mesmo? olha só, Lua, normalmente a gente vai medir o outro ou as situações pela nossa realidade, que é o meu filtro, né? Que é onde Exatamente. está. Aqui tudo estão as minhas crenças, meus paradigmas, as rotinas da minha família que eu venho carregando. Aí quando eu vou olhar Exatamente. para a situação, eu vou dizer assim, como tu disse, né? Ah, é óbvio. É óbvio na tua realidade. Tem um livro, deixa eu compartilhar. Ah, eu levei lá pro quarto, mas é da Sônia Onuki. Não sei se tu já leu, que Não, é sobre esse não. constelação familiar. E ela conta ali num dos capítulos, exatamente o que eu acho que é nessa do equilíbrio. Ela conta que ela contratou uma menina que era do interior, e desde que a menina chegou, ela começou a sentir muito cheiro de xixi na casa. E eu disse, mas Uhum. como se antes, quando eu estava sozinha, não tinha isso, e agora que eu tenho uma pessoa para me ajudar, era o cheiro de xixi na casa. E ela começou a rastrear. E ela foi descobrir que a menina, que era do interior, que não conhecia um banheiro como é na cidade grande, achou maravilhoso e aqui para ela o vaso sanitário era o depósito de água limpa. E Uau. ela ia lá e torcia o paninho para limpar a casa do xixi. Queria, por quê? Para ela, ali era a fonte de água, porque se tu for lá, não sei no meio da onde É as pessoas horrível. têm que trazer uma água turva para beber, para cozinhar, para tomar banho, tu olhar nos nossos vasos bancos do banheiro social, uma aguinha limpinha, bonitinha, tu vai achar, meu Deus, isso aqui é o mais maravilhoso dos mundos. E Sim. aí, ela, quando a menina falou, ela disse que ela conta que ela olhou nos olhos da menina e viu que ela não estava fazendo aquilo de ser uma pessoa relaxada, como a gente costuma dizer, né? Era porque para ela realmente aquilo era uma fonte de água limpa. Então, Sim. quando a gente diz o óbvio, de eu conseguir olhar para o outro, né? E entender que o óbvio para mim, na minha realidade, não é do outro. E eu costumo dizer, às vezes, quando estou, ou seja, porque eu tenho duas funções, né? É a terapia, que é a do amor, e eu ainda estou no mundo corporativo. E no mundo Sim. corporativo eu sou da área comercial. Então, às vezes a gente está conversando aí, todo mundo diz, ah, mas é óbvio. Digo, óbvio para nós.
óbvio dentro da nossa realidade, dentro do nosso processo, dentro da nossa vida. E o óbvio precisa ser dito. Porque aí tu começa a trazer equilíbrio para tudo na tua vida. Ao invés de a gente só se sentar no rompante, né? E dizer assim, isso é muito fácil. Isso é fácil para ti. Para nós, o que a gente está conversando aqui, se a gente fechar os olhos e dormir, talvez a gente continue falando, porque isso já está lá nas células, né? Mas para outras pessoas, a gente pode estar falando grego. Exato. O que é para nós óbvio. Né? E ainda para quem é óbvio, às vezes não chegou aquela sabedoria da prática também, né? Assim, dessa constância, porque isso é importante a gente trazer também, porque né, muitas vezes pessoas falam, mas você trabalha com terapia sistêmica, você faz constelação, você é consteladora, tá tudo resolvido. Não! Isso é algo que... pior Pelo nós vamos ficar em processo até partir. Exato, eu falo, talvez em algumas encarnações a gente, para quem acredita, a gente aprenda mesmo. Mas eu sinto que é um exercício diário, né? E quando a gente fala desse dar e receber, e quando a gente conversou um pouquinho, você falou muito, né, das mulheres que te procuram e das pessoas que estavam te procurando. Como é um assunto atual, né? Essa questão dessa questão das relações. Eu vejo que a gente está meio, vamos falar de caos, os caos acho que está em tudo. Mas assim, inclusive até quando a gente entende essa lei do equilíbrio, a gente entende que a minha relação comigo, a minha relação com o outro, a minha relação com a natureza diz respeito a esse lugar, né? Do dar e receber, dessa energia masculina e dessa energia feminina, né? Que me habita. Então, se você puder falar um pouquinho como que você sente, como que tá isso, assim, para você, essa questão das relações, né, dessa lei do dar e do equilíbrio, né? Eu acho que tem muita gente buscando se transformar. Sim. Né? Entender. Tem muita gente cética, mas aí esse não é o público com quem a gente quer conversar. A gente quer conversar com quem está buscando isso. Eu vejo que esse movimento que teve na pandemia foi um movimento que é para restabelecer alguns laços, muitos laços. Legal. Eu acho que a gente, não necessariamente que a pandemia, que o Covid vai nos transformar, porque se a gente não pegar tudo isso com aprendizado, foi mais uma onda que passou e vida leva eu. Eu acho que a gente parou para olhar para algumas coisas, porque a reclamação... Meu filho... É seu filho? É. Oi, César, sua mãe falou de você aqui. Falei um monte de ti já. Se a gente for olhar assim, a vida estava nos dando muita coisa e a gente não estava olhando e reclamando sempre, né? Que não tem o tempo, que não tem isso, que não tem aquele outro. E chegou um momento em que a gente teve que parar e reavaliar tudo na nossa vida. Né? E restabelecer laços, né? Que antes mesmo a gente... tudo bem, não tá bom, que não esteja. Que todo mundo, primeiro pânico, assim, vamos todo mundo morrer. Foi uma coisa assim. Aí todo mundo, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E as pessoas mais foram buscar consertar, né, a sua vida, porque iam morrer e não queriam ir para o inferno, do que literalmente entender o que estava acontecendo. Sim. E aí o que tu vê hoje, assim, né? Que está sendo reavaliado as dinâmicas nas empresas, porque eu trabalho ainda em home office, está vendo que está sendo reavaliada essa troca, né? Porque antes a gente estava entregando 99% nosso para a vida corporativa, para o trabalho, para a empresa, e os nossos filhos e os nossos relacionamentos estavam, bem dizer, terceirizados. Né? Nem ao fim de semana não estavam resumidos. Então, se tu for olhar tudo isso que está acontecendo agora, para quem está consciente, né? Consciente, eu digo assim, um tantinho assim, sabe? De eu ir olhar, puxa, olha só, né? Eu tô podendo olhar, cuidar das minhas coisas, né? Porque antes eu dava muito para fora, pouco para dentro, nem para mim, nem para os meus. Eu tô refazendo esses laços, querendo ou não, seja porque a pessoa tá consciente ou porque foi obrigada a ficar dentro de casa.
Tu estás Tem que evitando olhar isso. agora. Então, como as pessoas estão, elas estão observando o tempo que elas dão para a empresa. Elas têm que dar um tempo para o cachorro, para as plantinhas, para os filhos, para quem está ali convivendo com ela. Sim, Então, querendo ou não, as pessoas estão começando a se antenar, acho que tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí sim. eles vão buscar um constelador, porque eu nunca vi, eu conheço constelação há um tempão, a PNL, a hipnose e tudo mais, e nunca vi tanta gente procurando para entender e resolver a vida através disso. Talvez porque nesses processos, nessas técnicas, nessas terapias que a gente usa, a gente entrega respostas, né? Não que tu entrega, o indivíduo consegue fazer esse caminho de respostas muito mais rápido, mas também porque as pessoas querem viver. As pessoas querem saber que eu estou aqui não simplesmente para ser um número na empresa ou um número whatever que seja. Eu quero viver. Qual é o meu propósito aqui? Se eu não me Sim, entender, se eu não entender como é que isso tudo funciona, o que eu estou ganhando aqui? Que sim. vida é esta que eu só dou e não recebo nada e não vivo e não desfruto? E Eu não sei aí, se eu respondi a tua pergunta, porque o chá de é, hortelã, mas é nesse sentido que eu entendo, sim, assim, não é. sabe? E eu sinto que é isso, né? Você foi falando e eu percebo que para mim não tem como só falar de relacionamento, né? E não falar das nossas relações e no contexto atual, né? De tudo isso que a gente está trazendo, porque o primeiro relacionamento, antes de tudo, como eu disse, é conosco. Se eu quero falar É de, verdade. se eu quero falar, uma das coisas que eu tenho falado muito é relacionamento, antes de tudo, como você se relaciona com você. Obrigada. A Karina te adorou. Obrigada. Como que eu me relaciono comigo e tem muito a ver com isso que você trouxe, né? De como eu me relaciono com o meu trabalho, como eu me relaciono, porque para mim a pandemia ela só trouxe claro, ela trouxe muitas questões, mas ela trouxe um olhar muito profundo para tudo aquilo que a gente já construía ou não construía, Uhum. ou do lugar que eu construía, de que forma eu construía, né? E aí todo mundo foi obrigado, e aí é muito interessante, porque aí eu falei assim, cara, eu queria alguém, né, para realmente falar sobre isso, sobre esse lugar, né, das leis sistêmicas e trazer essa questão das relações, porque isso não é uma coisa só de quem procura terapia ou porque a gente quer resolver as coisas, não, isso é uma questão de um reequilíbrio interno mesmo. De, cara, o que eu me Uhum. permito, assim, até, Maria Cecília, de uma coisa muito menor, assim, como que eu me alimento, como eu permito que eu recebo desse alimento, como que eu recebo das pessoas, né? Como que eu recebo o apoio, E o porque que eu agora, dou, né? né? Qual é a qualidade do meu doar também? Qual é a minha qualidade de receber? Eu até hoje de manhã escrevi sobre É isso. verdade. O quanto esse dar pode ser humilde e esse receber pode ser humilde, porque muitas vezes as pessoas colocam o receber como se fosse algo para ser humilhado, né? Porque tem essas crenças também de quem fica nesse É. lugar e muitas vezes, gente, todo mundo amando a Cecília Meu aqui. fã-clube. Fã-clube da Cecília, adoro. Uhul. É, E sabe que tu falou uma coisa muito interessante. O primeiro relacionamento precioso, o mais profundo é da gente para a gente mesmo. E o que a gente normalmente nota? E tu deve também conviver muito com isso. Às vezes, a gente está trabalhando num processo, no meu processo eu uso muito a hipnose ericksoniana. legal. A gente diz assim, fecha teus olhos. Gente, é como se tu dissesse assim, o diabo entrou na sala. Porque a pessoa assim, mas por que fechar os olhos? Tipo, primeiro, porque tu desliga desse ambiente e tu entra em conexão, tu entra pra dentro de casa, literalmente. Então, no início, quando eu comecei a atender, eu ficava pensando assim, gente, é a melhor coisa quando tu fecha os olhos e entra em contato contigo mesmo, que tu vai entender, mesmo que seja o barulho que existe aqui dentro, sabe? Então, as pessoas, né, nesse momento agora, teve gente que era casada que nunca ficou uma semana inteira com o marido, a não ser nas férias.
E É, aí, e me dizer assim, estou enlouquecendo. Como assim? Tu escolheu essa pessoa para casar e está enlouquecendo? Está uma semana dentro de casa com ela? e Porque os aí começa a te mostrar. É, e aí tu pensa assim, cara, alguma coisa está errada. Não é errado, está errado com ambos os lados, né? Porque a gente se relacionou, a gente se casou, e eu, no momento em que fiquei uma semana, 24 horas contigo, eu tô enlouquecendo. Primeiro eu tô enlouquecendo porque eu tô me conhecendo. Eu tô descobrindo. Aí eu tô entrando em contato com todo o universo que eu sou, né? Então isso já tá me deixando paranoica, porque antes era fácil tu dizer, não, tô correndo, eu tenho reunião. Ah, eu tô correndo porque eu tenho a faculdade, eu tô correndo porque eu tenho um curso. E eu nem olho no espelho só para arrumar continuamente, ó. Então era fácil isso dizer. E agora a gente entrou num outro momento, É, sabe? Em que essa coisa de trabalhar de casa vai ser muito mais comum. Como que vai ser estruturada a vida? Será que a gente vai voltar a ter creche? Será que a gente vai ter essas estruturas que antes mascaravam esse contato eu comigo mesmo? Será que a gente vai continuar tendo? Muito pouco provável. é. E é muito legal você falar essa coisa do, né, do não estar aguentando estar. O número de Olha, divórcio eu aumentou, sou um né? espelho online. Eu adorei Mas, isso, gente, gente. não. E Adorei. essa, a gente não está compartilhando algo que a gente, eu li isso aqui, vamos lá conversar com a Lua hoje. Tu passou aqui, né? Quando tu constela, seja tu tá constelando, tu tá também aprendendo e tu tá também constelando, Sim, curando teu sistema. Então não é sim, algo assim, caiu um meteorito na nossa cabeça. Então a gente não compartilha por exatamente o que a gente está fazendo, a gente está dando, né? Eu estou recebendo muito, mas sim, eu porque a gente também. entende que isso transforma o viver, isso transforma a tua cabeça diante da vida, Sim. E sabe? Isso para mim é muito potente e é muito sábio isso. E quando a gente fala. é, Durante a quarentena, os divórcios aumentaram, né? Então. Que foi? Juliana é uma figura. A gente jogou um monte de coisa para debaixo do tapete, aí veio a quarentena e tinha um monte de Everest no meio da sala. Essa é a Ju. Perfeito, Ju. Tem que fazer um desenho disso, porque é exatamente isso. Mas isso que você trouxe, não só, e aí eu digo, e eu vou até estender um pouco isso, eu não conseguia estar com a minha família, né? Eu não conseguia estar não só com meu marido, mas não conseguia estar com os meus filhos, não conseguia, né? Então, que lugar é esse, às vezes, também, Cecília, que a gente, né, que a sociedade coloca, e eu vejo muito isso. Eu quero um amor, eu quero viver um casamento, eu quero. E eu não tô falando que não é para viver, né? Pelo amor de Deus, gente, vivam! Mas a questão não é essa. Mas o quanto a gente escuta essa demanda, esse inconsciente coletivo, embarca nas relações, mas eu não sei nem por que eu tô embarcando, eu não sei nem o universo daquela pessoa, eu não sei nem quem eu sou. E Idealiza um monte. exatamente. Idealiza, você cria um príncipe encantado, ou cria uma princesa, né? Eu digo que os contos de fadas nisso foram terríveis com a gente, porque E eu fiz um post sobre isso, hoje ou amanhã. Exatamente sobre isso, guria. exa... Exatamente sobre isso. e isso é E péssimo. quando Hollywood ferrou com a nossa vida, porque a gente comprou aquele enlatado, e aí o que a gente faz? Isso, olha, Ju, olha só, Luna. A gente cria tanta expectativa, a gente idealiza tanto, embarca nesse inconsciente coletivo. E aí a gente quer buscar, e a gente fica assim. E aí o que a gente diz assim? Não aparece ninguém para atender, para combine comigo. Tu não sabe nem o que é o comigo, mas que é alguém que combine contigo. Tá. E aí tu fica olhando só assim. E a pessoa que de repente é a tua alma gêmea tá do teu lado, mas tu tá tão aqui, tá tão bitoladinho, tu não enxerga. E aí o que tu vai dizer pra vida? Não dá certo, que aí a gente cria, né? O estereótipo, a gente põe tudo, generaliza, nenhuma empresta, as mulheres são todas aproveitadoras, ou as mulheres são todas descuidadas, ou são relaxadas, ou relaxada é muito coisa da minha mãe. Mas a gente sempre pega, assim, a gente pega aquele referencial, põe, e eu fico botando foco nisso.
Enquanto eu não faço esse caminho de volta para mim, para dentro de casa, para me entender, para me conhecer, de saber o que eu gosto, saber minhas manias, saber o que me atende emocionalmente primeiro tem que ser eu, né? Sim. Eu fico procurando uma pessoa que me atenda a isso. E, obviamente, vai aparecer, tu tá bichado, vai aparecer um outro bichado junto. E aí, Vai ser, junto os ó. dois bichinhos, e vai ser aquela maravilha. No momento que tu começa esse processo, venho para dentro de casa, vou me equilibrar, né? A gente volta lá, vou me equilibrar, vou me centrar, vou me encontrar. Sim. Tu primeiro começa a derrubar todas essas expectativas, todos esses ideais, todas essas coisas compradas. E tu começa a fazer um filtro. Putz, é isso mesmo? Por que tem que ser assim? E aí a vida começa a te mostrar coisas que antes tu não estava preparado para ver. Sim. E isso é um processo, é um caminho que a gente tem que se permitir também trilhar e não é da noite pro dia. Eu vejo que tudo é muito imediato, né? Às vezes as Uhum. pessoas têm muita pressa, né? Muita pressa, assim. Vou lá, drive-thru. Amor de drive-thru, né? E não é bem assim que a coisa funciona. Um relacionamento é uma construção, né? E antes de tudo, esse primeiro relacionamento com você é uma construção, a relação com o outro é uma construção. E quando eu vou cultivando isso, tudo na minha vida vai ser esse lugar da construção. Ai, que Esse é bom o que você ponto, descobriu Dalton. que não é Nós somos pessoas super-homem. normais. Esse é o ponto, nós Exato. somos pessoas normais. E quando a gente descobre a beleza de simplesmente saber, nem eu tem chulé, e que a pessoa que te amar, ela não vai querer assim dizer, arranque os pés fora. Ou ela vai dizer assim, você compre um talquinho, né? Porque eu não sou tua mãe para comprar um talquinho, você Vai compra lá um e compra. talquinho. Né? Porque não, o que normalmente a gente faz nesse equilíbrio? Ela vai lá e ela compra. Ela não compra só tal, ela compra o kit completo. Salma, eu comprei pra ti. Não, ele é um adulto, ele é responsável por ele vai lá e compra o toquinho dele. E assim como são outras coisas, dentro do que normalmente a gente faz? A gente quer manter aquela pessoa, a gente monta literalmente uma redoma para se suprir. A carência que está aqui em mim, eu faço para me suprir. Desequilibro tudo, põe tudo a ferrar, excluo a metade, né? Não respeito ela. Não respeito. E o que é mais tremendo, a gente vai, quando tu começa a trabalhar com as leis da constelação e da terapia sistêmica, a pessoa vem te procurar e conta um caos, né? Aí te conta. Não, te conta com bastante emoção, né? Fica ali ouvindo que a gente tem que ser empático e ouvir. Mas é muito interessante que a pessoa está querendo te colocar que tu aceite aquela história. E aí tu, como consteladora, quando tu monta o campo e começa a mostrar, cai tudo. Eu, na terapia, que é a pessoa... Rapidinho, só te começa a cortando. contar... Ó, só pra te falar, a gente tem 7 minutinhos, a nossa live voou, gente. Cara, que loucura! Não, mas vai ter... Tipo assim, vamos ficar... Vai ficar assim uns 7 minutos? Ou voltamos semana que vem? Não, ó, 7 minutinhos, mas aí se caso cair, porque eu acho que a gente ainda não encerrou, a gente cai, aí a gente entra de novo, não tem problema. Tá bom. Tá? Só pra gente E poder aí finalizar, a pessoa porque vem foi muito rápido, eu falei, mas... Verdade. Não, mas E isso aí que você tu tá não tá falando, sabe sabendo. por quê? Eu tô rindo aqui internamente, porque eu só fico assim, Uhum. aham. Aí eu fico assim, A aí eu gente tem que falo, ser empático, né? não, sim, aí eu falo, eu faço aquela cara de Joaninha, né? Vai lá, Flor. E aí a gente pensa assim, né? E aí quando tu começa a explicar, porque quando tá muito emaranhada a vida, no chegar e falar, tu já tá sabendo tudo, né? Aí é que entra a questão, né? Eu quero ser o precursor de reequilibrar o meu sistema, de ter o elo de início de cura, né? Eu digo cura, assim, de cura porque é uma cura espiritual, uma cura da alma, né? Uma cura no amor, é uma cura que acontece lá dentro e vai reverberar isso por muito tempo. Sim. E aí, na volta, eu queria poder conversar contigo sobre a questão da ancestralidade dentro dessa questão do equilíbrio. Top?
Adoro. Vamos lá. Agora, meu bem, que a gente vai ter mais 1 hora aí. Tá tudo certo. Não, Caiu. mulher, pior que eu tenho Que compromisso às horas? 6h30. Tá, então Aí a gente eu vou... tem 20 minutos da outra Tá bom, live. combinado. Tá? Tudo certo, E gente? aí Só que a porque, assim, gente... a gente já sabe que a gente vai fazer outras lives. Já é o meu convite pra Maria Cecília. Como é que é? Você fica assim, depois desce essa patada, Lu. Assim, Mas a gente... assertiva. Pá. Por quê? Porque quando a gente está atendendo e tu é assertivo, porque tu está levando vida para aquela pessoa. Tô. É Eu uma sou chave assim. de vida. E tu entrega a chave na mão da pessoa, né? E aí ela Exato. vai abrir se ela quiser. Aí não é É. mais contigo, né? É porque a Ju, ela, antes de tudo, ela foi minha cliente, então ela sabe como eu trabalho, né? E ela tá comigo agora. Ah, então ótima! Ela tá Ela comigo tá agora. ótima! Ju, você tá ótima. Então, na sexta-feira a gente teve um encontro e eu digo brincando com elas, né? Como é que tava a feijoada? No sábado de manhã falando com elas no grupo, como é que tava a feijoada? Aí eu tô digerindo até agora. É assim, né? Mas eu sinto que é isso. Tanto a terapia sistêmica e a constelação, elas trazem uma coisa: maturidade. Maturidade, Exatamente. sabe? A gente é olhar para as questões, olhar para, né, para o que é, falar assim, então. E foi muito legal a frase do Dalton, né? Que ele falou assim: eu procurava uma Mulher Maravilha. Quando a gente tem essa projeção, normalmente a gente faz essa projeção para os nossos pais. Isso é importante. Né? Ou o papai, super-herói, ou a mamãe maravilha, e aí se eles erram, eu não aceito isso. Então eu não vou aceitar que nada na vida erre, ou não faço o que eu quero, e aí eu fico lá na criancinha. Gente, muito amor nessa live. Elas são assim, a média a gente vem há um tempão caminhando juntas, se construindo, tem umas parcerias de estrada que boas. Que coisa boa. E esse é o ponto, né? E normalmente a gente não aceita, né? Que quando a gente está dentro dos nossos relacionamentos, a gente está projetando normalmente a mulher. O primeiro amor é o pai, né? E do homem, o primeiro amor é a mãe. Às vezes eu digo pro meu filho assim: para de estar me procurando, tá? Segue teu caminho, livre escolha. Para de me procurar. Vai Ele embora. dá risada e diz, porque juntos a gente já fez também esse nosso processo de cura do nosso relacionamento. Eu e meu filho, a gente chegou um momento em que a gente teve que entrar no nosso equilíbrio. Né? A gente teve que incluir pessoas, a gente teve que estabelecer a hierarquia da nossa relação e foi maravilhoso. Mas levou um tempo. Eu tive que estar preparada e ele também. Mas quando a gente fez isso, ele pode contar, a vida dele mudou assim. Em 6 meses, o que não acontecia em anos, começou a acontecer em 6 meses. Porque a gente reorganizou a nossa vida. Sim. A mesma coisa comigo, a gente se permitiu, né? E dizer assim, então é só fazer a constelação, é só fazer a sessão terapêutica para resolver. Não, querido, tu vai chorar muito tempo ainda no chão do seu quarto. Obrigada, Cecília, por falar isso. Obrigada! Aí as pessoas falam o quê? Não tem mágica. Eu falo, gente, assim, é uma ferramenta. 99% da eficácia dela depende de você. Porque muita gente fala assim, não funciona. Fala, não é que não funciona. Funciona. A questão é o quanto eu valido e o quanto eu pego isso e construo uma história. O que eu faço com aquela história? Uhum. E tem gente que gosta de contar historinha, né? Adora! Adora. Gente, eu tô amando. Se eles não estão entendendo essa live, queria que todos os meus clientes viessem aqui assim, ó. Falei, tá vendo? Não, porque... Mas se tu pensar, todos nós trabalhamos com algum tipo de processo terapêutico, as pessoas acham que vai chegar com a questão, a gente vai jogar luz sobre aquilo. Mas não existe a mágica. Não. Né? A mágica quem faz é tu. Eu digo que quem faz a mágica sou eu. Eu pego aquilo ali e transformo num rojão na minha mão. Mas eu também posso pegar aquilo ali, botar na minha mão, amassar e botar no lixo. E continuar contando a minha historinha. Sim, exatamente. Porque a historinha, eu ganho muito mais, né? Porque eu me amo muito mais na historinha. Sim, e às vezes eu tô muito identificado com ela. Só para avisar que 40 segundos cai. Quando a gente voltar, a gente já entra na ancestralidade e no equilíbrio que você ia trazer. Bom. Tu vai salvar ela, porque eu vou precisar dessa live para guardar pra minha vida. Não, eu vou salvar no feed, já volto, gente. A gente já volta. Tá bom. Tá bom, a gente já volta. Ju, vocês voltem todo mundo pra gente terminar o bate-papo.
Tá caindo?